Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar as operações de 4 fundos de pensão, pode ter o prazo de funcionamento prorrogado em mais 60 dias. A CPI já havia conseguido uma prorrogação dos trabalhos até o dia 19 de março, mas integrantes da comissão querem mais tempo para novas investigações. Os parlamentares analisam 4 fundos: FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, Postales, dos Correios, Petros, da Petrobras e Previ, do Banco do Brasil. Em 2015, esses fundos de pensão tiveram um prejuízo estimado em 30 bilhões de reais. Para falar sobre isso, convidamos os deputados Enio Verri, do PT do Paraná, e Rocha, do PSDB do Acre. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Bom, obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Gostaria de iniciar essa conversa perguntando ao deputado Rocha, que votou a favor da prorrogação na comissão, qual a expectativa do senhor, por que prorrogar e qual a expectativa da votação em plenário? Primeiro, cumprimentar você, cumprimentar o Enio, e dizer que a CPI, o objetivo dela é investigar. Nós fizemos um levantamento preliminar, conseguimos levantar muitas informações acerca do funcionamento dessa verdadeira quadrilha que se instalou dentro dos fundos de pensão. É um modelo que foi replicado da antiga Bancop, lá no estado de São Paulo, e hoje nós temos que requerir os dirigentes desses fundos. É bom que se diga que os dirigentes da FUNCEF, o seu Cazé, o Predetchensky lá do Postales e outros tantos, são todos eles pessoas ligadas aos sindicatos dos bancários de São Paulo. Mas nós precisamos ouvir, porque nós ouvimos num primeiro momento, antes de colhermos as informações. E hoje nós vamos requeri-los para confrontar com as informações que nós obtivemos. Eu acredito que... Isso não seria possível até o dia 19 de março? Não, certamente não. Até porque nós deixamos de ouvir muita gente. Eu acredito que nós vamos fechar esse ciclo de investigação. A CPI caminha para um rumo diferente da maioria das CPIs aqui da Câmara. Eu acredito que essa CPI vai sim cumprir o seu papel de apontar os culpados e melhorar o sistema, que eu acho que é outro grande mérito dessa CPI. Mas, infelizmente, os parlamentares do PT e do PCdoB entendem que nós temos que encerrar os trabalhos agora. Fizeram até uma obstrução na última sessão para a votação de requerimentos. Mas eu acho que, como foi aprovada a prorrogação com votos, inclusive da base do governo, eu tenho esperança que essa prorrogação ela também passe no plenário. Afinal, eu acredito que todos os parlamentares que lá estão têm um interesse em que as coisas sejam esclarecidas. Não podemos deixar aqui dinheiro de aposentado, que as aposentadorias de trabalhadores da Caixa Econômica Federal, dos Correios, do Banco do Brasil e da Petrobras, eles sejam dilapidados sem que os culpados sejam responsabilizados. Então, eu acredito que vai passar no plenário, porque nós contamos para aprovação na comissão com os votos da base. E aí acredito que vai para o plenário e a gente consegue aprovar. Obrigada, deputado Rocha. Deputado Enio Verri, o senhor na comissão foi contrário a essa prorrogação. Por que não prorrogar e qual a expectativa do senhor, então, em relação à análise pelo plenário? Eu estou convencido que a CPI tem cumprido muito bem o seu papel, e isso eu concordo em partes com o deputado Rocha. Temos feito bons debates. Todas as convocações que foram feitas foi de forma de consenso, não teve votação, contrário e favor. Construímos acordos e todos os acordos foram cumpridos. Nós ouvimos os presidentes de todos os fundos, representantes, investidores, agentes, ouvimos todo mundo que tinha que ouvir. Quando foi proposto a prorrogação, nós entendimos também que era importante prorrogar, porque tínhamos que continuar ouvindo. E eram 30 dias para continuar ouvindo, fazendo as oitivas, e mais 30 dias para o relatório, que o relator depois iria colocar para votar. E tudo isso foi feito em um acordo. E tudo isso foi feito. É tão claro o objetivo da oposição, que é muito simples. Eles acharam na CPI um bom palanque. Tanto que, por exemplo, nós já ouvimos todos os presidentes do fundo de pensão. Eles querem ouvir novamente. Um deputado do DEM, claro que ele tem esse direito, mas ele convocou, por exemplo, o ministro Jacques Wagner, porque quando ele era governador da Bahia, ele atendeu um grande empresário da Bahia em uma agenda. Ou seja, o que nós somos contra, e é importante deixar claro, não é a apuração. Tanto que todos que foram convidados, nós votamos a favor,
Todos nós tomamos decisões sérias com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, inclusive com investigações em loco disso daí. Tudo com apoio da base do governo, com o Partido dos Trabalhadores. Agora, depois de fazer todo esse acordo, querer prorrogar, querer continuar e deixar de fazer a CPI o seu papel. Qual é o papel da CPI? Primeiro, ouvir as suas falhas e achar e sugerir novas regras. Por exemplo, temos na Previ um bom modelo de gestão. Então é importante que a gente faça projetos de lei e aprove de tal maneira que o modelo de gestão seja da Previ. Detectamos muita coisa, muita desonestidade, muita incorreção, desvios de recursos. Nós não somos da polícia. Temos que passar isso, então, para quem tem, de fato, que tomar providência e encaminhar isso daí. Tudo isso foi feito e foi levantado por acordo. Um bom debate político, com divergências, que é natural e positivo. Agora, o que não pode ser feito, primeiro, é generalizar todos os fundos de pensão, que era uma quadrilha. Isso não é justo com quem dirige os fundos de pensão. Não é justo também você querer transformar a CPI, que até agora cumpriu o seu papel, com todas as divergências do mundo, que é natural na casa e que é saudável, prorrogar para deixar de cumprir o papel de CPI para virar um palanque de CPI do fim do mundo. Nós não achamos isso justo, não é só com o governo do qual eu represento, nós não achamos isso justo com as pessoas que tiveram seu capital dilapidado por fundos de pensão que desviaram recursos de fato e que temos que tomar providência urgente. Se depender da oposição, essa CPI vai ficar 4 anos, porque eles terão televisão, microfone e a imprensa junto para fazer a crítica pela crítica. Embora tenham o direito de fazer isso, isso aqui é uma casa democrática, nós não podemos permitir, enquanto governo, que se tire o papel da CPI. Novas regras e apurar responsabilidades. Isso foi feito, todos foram ouvidos. O fato de querer repetir e ouvir de novo as pessoas mostra que a CPI já cumpriu o seu papel e agora muda-se o papel dela para outros objetivos, que não são aqueles a que ela foi construída. Obrigada, deputado NVR. E deputado Rocha, como o senhor responde, então, a essa crítica de que a prorrogação serviria para o uso político e correria o risco, então, da CPI perder o objetivo, perder o foco e deixar de cumprir a função? Nós ouvimos todos os presidentes dos fundos, é verdade. Né? Só que nós ouvimos num primeiro momento, quando nós não dispunhamos da quantidade de informações que nós temos hoje. E hoje é fundamental para que essa CPI se encerre e se encerre com resultado positivo para aqueles que são os mais interessados, que são os participantes, com a reinquirição desses presidentes de fundo. Né? As ligações, né, que nós descobrimos, investiram em empresas como Sete Brasil, né, e aí o tesoureiro do PT foi inquirido, investiram em empresas como o Canabrava, que é um grupo sucroalcooleiro, num momento de crise, ou seja, investimentos em que os fundos de pensão entravam com os recursos e no final do dia já tinham prejuízo registrado. Né? Isso foi uma rotina nos investimentos praticados por esses fundos. Eu não vejo como caso isolado. Até porque todos os fundos são deficitários, inclusive a Previ, que o deputado colocou como modelo. É lógico que ela tem, em vista dos outros, ela tem uma quantidade maior de mecanismos de controle. Mas isso não impediu que o patrimônio da Previ também fosse dilapidado. Os trabalhadores do Banco do Brasil tiveram prejuízo, sim, com os investimentos feitos pelas diretorias da Previ. É lógico, como eu disse, pelo tamanho, pelo porte da Previ e por alguns mecanismos que ela tinha, esse prejuízo foi menor do que o das outras. Dá um exemplo do Postales. O Postales hoje ele praticamente está insolvente. Os carteiros do Brasil têm um prejuízo nas suas aposentadorias de 25%. Pense em alguém que estava com a expectativa de se aposentar com um salário X. Ele vai ter 1/4 do salário a menos para pagar o rombo que foi feito no fundo em que ele fazia parte, do Postales. Né? Recursos que foram investidos, por exemplo, na dívida argentina, que era administrada, que era controlada pela companheira Cristina Kirchner. Né? Na dívida da Venezuela. E aí esse recurso foi perdido, virou fumaça, para atribuir um valor simbólico de R$1 para milhões que foram investidos na Argentina e na Venezuela. Então, isso não pode ficar sem os devidos esclarecimentos. Não vejo como palanque político. O debate político sempre vai haver. Essa é a casa política. Mas, mais que isso, as sessões da CPI estão sendo acompanhadas por todos os servidores. Se você fizer uma enquete com os servidores que acompanham, é unânime. Eles querem que se aprofunde. Agora, também é verdade que a Polícia Federal hoje entrou e está investigando esses fatos, o que é muito importante, e o Ministério Público também está presente dentro da CPI, apurando, sugerindo perguntas, acompanhando. Por quê? Porque tem interesse em esclarecer esse que foi um dos grandes escândalos do Brasil.
Obrigada, deputado Rocha. Deputado NVR, isso que o deputado Rocha falou ao final, que o Ministério Público, inclusive assim, procuradores da Força Tarefa da Lava Jato já disseram em entrevistas recentes que um dos próximos focos provavelmente deve ser os fundos de pensão e novas estatais. A Lava Jato deve direcionar a atenção para esse lado agora. Ou seja, com CPI ou sem CPI, esse assunto vai continuar sendo investigado, não é isso? Sem dúvida, mas é importante pegar a resposta do deputado Rocha e dividir em 3 partes. A primeira, olha a resposta que ele dá. Nós ouvimos o fundo de pensão e pegamos suas contradições. Para que ouvi-los novamente, isso não é puro palanque, se nós já ouvimos os fundos de pensão, já pegamos documentos, todos com apoio da base do governo, todos com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, e já, se é que houve alguma contradição, eu não tenho todo esse conhecimento, se é que houve, já está evidenciado com os técnicos da consultoria da Casa, com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, já levantando. Se já, eles falaram, pegamos a contradição, ora, vamos tomar as providências. Por que então? Porque nessa lógica, nós vamos ter que chamar todo mundo que nós já ouvimos, porque nós ouvimos todos, fizemos as denúncias, as pessoas, a Polícia Federal, o Ministério Público investigou. Quer dizer, agora nessa lógica, a gente tem que ouvir todo mundo que a gente já ouviu para fazer isso. Essa é a primeira fragilidade desse discurso que não justifica. Ou seja, então vamos ouvir todos de novo. Então vamos fazer mais um ano de CPI. Olhe como que o discurso é estranho. Segundo, de fato, os 4 fundos de pensão são deficitários. E sabe por quê? Porque no governo Fernando Henrique, ele fez com que os 4 fundos de pensão comprassem ações da Vale do Rio Doce, que foi um grande investimento, quero dizer aqui. Só que commodity, ela está a serviço do preço e varia de acordo com o mercado mundial. Ora, o preço da commodity subiu muito, mas caiu agora, mas caiu muito, de tal maneira que os fundos de pensão apresentaram prejuízos. Mas isso não é fruto de incompetência ou de má gestão, até porque mesmo que os fundos de pensão quisessem vender essas ações, ela não pode até 2020. Porque o Fernando Henrique comprou e obrigou os fundos de pensão a comprarem, obrigou, e um compromisso até 2020. Agora, dizer então que isso é fruto de roubo? Então foi o roubo de alguém do Fernando Henrique que ganhou comissão para fazer isso. Nós, por exemplo, entendemos que o investimento em commodities é positivo. E acho que isso está à mercê do mercado. Agora, uma coisa, esse discurso fácil, roubo, ladrão, se eu for repetir esse discurso, eu tenho que dizer isso do governo Fernando Henrique. E eu não disse. Eu disse que commodity varia o preço de mercado. E, finalmente, que é importante, tivemos sim desvios em alguns fundos de pensão. Isso está evidenciado na CPI. Nós concordamos, nós todos votamos para que fosse tomada providência. Então, há um problema aqui, há um problema no discurso. Eu volto a dizer da contradição de prorrogar. Se os fundos que nós pegamos, inclusive nós apertamos no debate, nós votamos que a Polícia Federal investigasse, tudo junto. O que nos surpreende é que nós construímos uma visão muito próxima, volto a dizer, respeitando as divergências, de que prender quem tem que prender. Eu concordo plenamente com o deputado, postales ali não tem cura, tem desvio para tudo quanto é lado. Há um consenso nisso. Agora, transformar isso num discurso anti-PT, anti-governo, é muito frágil. Eu volto a dizer. Então vamos ouvir todos aqueles que nós ouvimos de novo, se for para usar o argumento do deputado Rocha. Só fortalecendo a tese que prorrogar agora, além de ser um equívoco, porque não vai à raiz do problema, desvia o papel da CPI. E o seu próprio discurso fundamenta isso. Obrigada, deputados. A gente continua essa discussão dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje o nosso tema é a prorrogação da CPI dos fundos de pensão. Participam dessa discussão os deputados Enio Verri, do PT do Paraná, e Rocha, do PSDB do Acre. Bom, deputados, no primeiro bloco ficou bem clara a posição dos senhores a respeito da prorrogação ou não da CPI. Agora eu queria discutir um pouco o trabalho da CPI até agora e as recomendações que, eventualmente, a comissão pode fazer. Deputado Rocha, o senhor queria também fazer uma pontuação a respeito da última colocação do deputado Enio Verri sobre as privatizações e a Vale do Rio Doce. É bom que se diga que durante a CPI nós conseguimos levantar alguns dados. E o que se fez com os recursos dos fundos de pensão foi uma coisa criminosa. Para maquiar um balanço positivo e para esconder os desvios que aconteceram, que foram muitos, como disse o deputado Enio Verri, eles pegaram e inflacionaram
o preço das ações da Vale. Colocaram as ações da Vale muito acima do mercado. Isso está nos balanços. Isso pode ser constatado nos balanços. Então, maquiaram o balanço dos fundos de pensão, deram um resultado muito acima daquele que deveria constar na realidade, né? E depois, quando nós passamos por um problema estrutural aí das commodities, né? E aí, quando caiu para o valor real, quando ele se aproximou do valor de mercado, o prejuízo foi muito maior ainda. Você entendeu? Eles pegaram os valores das ações da Vale, por exemplo, e inflacionaram para maquiar um resultado positivo. Na verdade, como o próprio deputado Oniver falou, o investimento em commodities é um investimento positivo, que tem seus altos e baixos, como está tendo agora um período de dificuldade. Mas querer atribuir a quebradeira dos fundos de pensão aos investimentos na Vale e em outras estatais que foram privatizadas é demais. Os balanços comprovam isso. Ou seja, eu queria a opinião do senhor, deputado Oniver, se houve ou não investimentos duvidosos, por exemplo. Não. Canabrava, nós temos dois assuntos Galileu. aqui. Dois assuntos. O primeiro, que estamos falando da Vale. Da Vale, é claro que eu não concordo, deputado Rocha. Quando foi feito o processo de obrigação, é importante ressaltar isso, os fundos foram obrigados a investir. A mesma crítica que fazem agora, fizeram lá, a investir lá, numa empresa que depois foi privatizada e entregue a preço de banana. Isso a população toda já sabe também. E não concordo com ele sobre essa questão dos balanços. As ações, conforme ele colocou, e eu também, nós temos concordância nisso, as ações da Vale já valeram muito, como o petróleo já valeu muito. E hoje caíram de forma absurda. Isso é de mercado. Agora, boa parte do déficit que nós temos no fundo de pensão, eu não estou dizendo que é único, exclusivo, que também não seria justo, deve-se à queda do valor das commodities. Agora, houve desvio, houve manipulação de balanço, não estou falando da Vale, de outros fatores, em alguns fundos de pensão, ocorreram, está constatado na CPI, isso é um consenso que temos na CPI. O deputado Oniver vai acabar concordando comigo. Não, o que eu não vou concordar de maneira nenhuma é com o discurso que todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, e principalmente, quando eram eles que dirigiam, todo mundo era santo, e agora todo mundo é ladrão. Porque isso é muito equivocado, Houveram equívocos. Agora, o que eu não vou defender nunca é que quem cometeu erros seja absolvido. Agora, quem não cometeu, eu não posso colocar. Ou seja, porque sindicalista é do mal e porque patrão é do bem? Ora, isso é uma análise de classes ultrapassada e que mostra o lado que a oposição está. Eu defendo os trabalhadores. Tanto que eu defendo os trabalhadores que o fundo de pensão, inclusive gente do meu partido que estava envolvido, eles tiveram o nosso apoio nas assinaturas, tiveram apoio na convocação, tivemos reuniões secretas, que nem tudo a gente pode colocar aqui ainda, né, antes de ser colocado, foi tudo por consenso. O relator, Sérgio Souza, tem trabalhado de uma forma, ele faz reunião secreta, temos que mandar a Polícia Federal em tal lugar. É consenso. Até porque a gente tem visto, sim, muita coisa errada. Nós temos bancos internacionais, o BY Melo, por exemplo, esse nós podemos falar aqui, não é pedido ainda segredo. Olha, ele causou um prejuízo aos trabalhadores desse país gigantesco. Nós estamos falando de milhões de dólares, não estamos falando de milhões de reais. Como que nós podemos ser contra? Então, há desvios de recursos? Há. Ocorreram momentos em que determinado dirigente de fundo de pensão investiu em fundos da Venezuela e da Argentina no seu pior momento? Ocorreram. E tem que ser responsabilizado. Mas isso tudo nós ouvimos, falamos, discutimos, já tomamos as providências. Agora, é isso que é importante. Eu queria entender, obrigada, deputado Oniver. Deputado Rocha, a responsabilidade criminal é uma coisa. Agora, e quem pode responder pelo prejuízo financeiro, por exemplo? Os senhores estavam citando, no caso dos servidores, dos funcionários dos Correios, há um prejuízo de um quarto do ou seja, as pessoas, para ilustrar para quem acompanha, aquela pessoa que pensava em se aposentar com uma renda de R$2.000, agora é R$1.500. Ou seja, isso faz uma diferença considerável no orçamento familiar daquele aposentado. Há a expectativa dele recorrer a alguém, desses servidores, eles podem recorrer a alguém? Veja, o direito não é uma ciência exata. E nesse campo, a legislação ainda é muito incipiente. Mas eu vejo que há possibilidade de se discutir a responsabilização, inclusive, do próprio Estado, né? Porque o Estado indica a maioria dos gestores, né? Os servidores a minoria. Né? O Estado tem o voto de Minerva, que é outra coisa que nós temos que acabar. Pelo menos é uma das propostas que é consenso. Governo e oposição. Ou seja, alguém indicado pelo governo ou indicado pela empresa que o fundo representa
vai lá e decide, dá a palavra final sobre um determinado investimento. Foi através do voto de Minerva que se investiu na Canabrava, na Gradiente, uma empresa falida, se investiu no Grupo Galileu, outro grupo falido, e em vários outros. Né? Então, assim, eu acredito que há espaço para discussão, inclusive a responsabilização, né, trazer para o debate, trazer para a esfera jurídica, no campo da reparação, o próprio Estado, né, que, no fundo, é o grande responsável por isso. Né? Então, acho que há espaço, sim, para esse debate. É lógico que a legislação é incipiente, e eu acho que esse é uma das grandes tarefas da CPI, avançar na legislação, criar mecanismos para impedir que o que aconteceu no fundo de pensão volte a se repetir. Eu vou fazer uma pergunta que pode até ser ingênua, mas num caso desses, por exemplo, voto de Minerva, como o senhor colocou, que vai decidir, em última análise, o investimento, mas que quem vai arcar com prejuízo ou lucro, no final das contas, são os servidores, né? São os funcionários. Não deveria ficar a cargo do representante desses funcionários? Eu acho que nós caminhamos... Bom, senhor, na verdade, é importante ressaltar o seguinte, a mantenedora são os trabalhadores, mas é também a empresa. É importante, não são só os trabalhadores que pagam o fundo de pensão, né? Há uma parcela que eles pagam, óbvio, e há uma outra parcela... Contrapartida. A contrapartida, que é o caso do Correio. O Correio também paga. Sim. Então, os dois são responsáveis. Agora, o que nós descobrimos no debate da CPI, que foi muito esclarecedor, é que o voto de Minerva prejudica o conjunto, tanto a empresa patrocinadora como os trabalhadores, na medida que essa pessoa tem uma relativa autonomia que às vezes defende o interesse do Estado, mas pode defender, como vimos no Postales, um caso também, interesses pessoais. Nós tivemos o exemplo de uma pessoa que foi lá, foi ouvida, que ele mora numa residência de valores astronômicos, e o salário dele não explica como é que ele pode ter uma casa daquela aqui em Brasília, que custa tão caro um imóvel. Então, isso aí tem que ser vencido. Por isso que nós citamos o exemplo da Previ. A Previ não tem o voto de Minerva. Quer dizer, não tem acordo. Ou você tem a mantenedora, no caso a patrocinadora, ela consegue um voto dos trabalhadores, ou os trabalhadores conseguem um voto da patrocinadora, ou o investimento não ocorre. Então, essa maneira é uma das coisas. Então, quando eu faço a defesa que a CPI cumpriu muito seu papel, é exatamente esse exemplo. Ou seja, nós já temos um acúmulo de erros que nós pegamos na CPI e de acertos, que dá para fazer uma nova lei, dá para melhorar essa lei que existe hoje, torná-la muito mais madura. Não creio hoje que tem espaço, o deputado Rocha falou incipiente, né? Eu também acho, eu não consigo enxergar como ele, onde se possa se acusar o Estado de responsabilidades. Mas é um debate que a CPI poderia fazer. Isso é esfera jurídica, né? É esfera jurídica. Nós não temos como discutir isso, mas é um debate a ser feito. Não tem como. Agora, que nós podemos, e acredito que será feito no relato, uma nova legislação, onde a Previc, né, que é o órgão que fiscaliza isso, possa ser ampliado, ele é muito pequeno, avançou muito, mas pode melhorar a sua fiscalização, onde a CVM, que é fundamental a sua participação, possa ser mais ágil. Embora a CVM tenha sido comparado com o resto do mundo ágil, a agilidade da CVM é 1 ano, 9 meses para tomar alguma decisão. E um fato que nem esse tem que ser uma coisa mais ágil. Então, nós acumulamos conhecimento que dá para fazer uma reforma muito boa e madura. Uma coisa que é principal. E a segunda, temos já um rol de nomes e pessoas envolvidas que dá já para fazer alguma coisa, inclusive com denúncias que podem levar à cadeia muita gente envolvida. Obrigada. Só para concluir agora, deputado, então, deputado rapidamente, Rocha. Eu acho que uma outra coisa que é importante, o deputado Eniverno falou da Previc, que é o órgão que regula, que controla, e que infelizmente não controlou, né? Mas há uma proposta na CPI, que eu acho que é consenso também, que é a transformação da Previc numa agência reguladora, né? Nos mesmos moldes que nós temos aí, a ANAC e outras tais. Então, acho que é também uma outra proposta que deve sair da CPI e deve, em breve, se transformar aí em alguma coisa concreta. Eu acredito que nós caminhamos para isso. Certo. Só para fechar, então, eu gostaria de perguntar para os senhores se tudo que está sendo investigado pode afetar, se positivamente ou negativamente, o fundo que foi criado, complementar, dos servidores públicos federais também. Deputado Eniverno. O fundo como um todo, não. O fundo como um todo, não atinge. Agora, os fundos de pensão dessas 4 estatais, o que está acontecendo vai afetá-los. Diretamente, eles já sabem disso. Mas a credibilidade no sistema? Não, a credibilidade, a CPI vai resolver muito disso. Porque quando você pega algo errado e torna público, você não enfraquece, você torna mais forte. Na medida do que nós estamos constatando agora, e há incorreções e, inclusive, ilegalidades, nós conseguimos mostrar isso, prender as pessoas ou
tomar as providências jurídicas cabíveis e, ao mesmo tempo, mudarmos a legislação, ela ficará muito mais forte. Eu acredito que, com isso, o setor ficará muito mais fortalecido. Não acredito numa crise sobre isso, não. O senhor concorda também, deputado? Eu acho que o papel que a CPI desempenha, ele é muito importante no sentido de trazer credibilidade. Por quê? É bom que se diga, não são só os 4 fundos que têm problema. A grande maioria dos fundos de pensão no Brasil hoje enfrenta problemas, né, por conta desse aparelhamento. Municipais e estaduais, inclusive. Mas principalmente os fundos que são ligados ao governo federal. E aí eu acho que a regulação, trazer luz para esse campo que antes era restrito, eu acho que vai trazer também, junto com essa transparência, vai trazer também credibilidade para o sistema. O que nós não podemos mais admitir é que recursos de aposentados, de trabalhadores, sejam desviados. O deputado NVR falou do BNY Melo. Na CPI nós vimos as ligações do BNY Melo, por exemplo, com o tesoureiro, o Vacari, né? Então dinheiro de aposentado tem que ser investido, tem que ser trabalhado para garantir o futuro, garantir a subsistência daqueles que contribuíram com o país. E acho que essa CPI vai cumprir um papel, ao contrário de muitas outras, que não vai se transformar em pizza. Deputados, eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores. Infelizmente, hoje o nosso tempo já acabou, mas nós vamos continuar acompanhando os trabalhos, seja até o dia 19 de março ou, tendo a prorrogação passando pelo plenário por mais 60 dias, nós vamos convidá-los novamente aqui para o Brasil em Debate. Muito obrigada. Obrigado. Eu conversei com os deputados NVR, do PT do Paraná, e Rocha, do PSDB do Acre. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá.